dando início ao termo de colaboração número 3 de Mônica Regina Cunha Moura. Passaremos agora a tratar do anexo 3, campanha Luiz Inácio Lula da Silva 2006. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e deveres de acordo com a legislação pertinente. Ok. Então, doutora, essa história começa em 2005, quando estávamos fazendo, eu e o João fazíamos campanha na Argentina, e o Brasil viveu uma imensa crise, a crise do mensalão. O presidente Lula estava imerso nessa crise, o nome dele estava, a situação toda era muito complicada, e o João recebe um telefonema do Gilberto Carvalho, que na época era o chefe do gabinete do presidente Lula. Ele pede que o João venha ao Brasil, isso devia ser em meados de agosto, mais ou menos, estava já quase terminando o nosso trabalho lá, que a gente ficava indo e vindo, a gente não ficava na Argentina o tempo todo. Ele pede que o João venha ao Brasil para uma conversa com o presidente Lula. O João veio, eles se reuniram no Palácio do Planalto, e nessa reunião estava, que eu sei bem, o Gilberto Carvalho, o presidente Lula e o Palocci, que na época já não era mais o ministro, já tinha saído do ministério, se não me engano ele saiu em 2005, esse detalhe eu não me lembro muito bem, mas nós vamos checar. E eles tiveram essa reunião, uma reunião muito fechada, muito íntima, onde eles pedem a ajuda de João do ponto de vista de marketing, para que ele fizesse algumas ideias, desse ideias, e enfim, que gerisse de alguma maneira aquela crise de imagem terrível que ele estava vivendo. O João efetivamente trabalhou nisso, tiveram reuniões de vez em quando, e o João ajudou em diversas formas, como ajudando a formatar programas do governo, dando nomes como PAC, Minha Casa Minha Vida, programas que se tornaram um grande sucesso, carro-chefe de algumas coisas do governo Lula, escrevendo discursos, ajudando na escolha de algumas entrevistas para determinados meios, enfim, uma gestão de crise de imagem mesmo que o João fez durante esse período de meados até o final de 2005. Final de 2005, mais ou menos no início de 2006, nós já no Brasil, já tinha acabado a Argentina, o Palocci chama o João em Brasília mais uma vez, e convida o João para convidar o João para fazer a campanha de reeleição em 2006. Eles conversaram bastante, o João aceitou e disse que encaminhou, o Palocci já sabia, inclusive, né, que eu conversaria com ele sobre a parte financeira, proposta, orçamento e tal. Quem falou que o João falou pro Palocci que quem conversa com a Mônica agora, a parte prática e tal. Nós nos reunimos, eu e Palocci. Nessa época, as reuniões todas eram feitas em São Paulo, as minhas com o Palocci, que como essa nossa conversa sobre negociação durou umas 3 ou 4 reuniões, porque foi difícil, ele achava caro, voltava a dizer que tinha que conversar com o chefe, que era Lula, porque eu não podia aprovar um valor daquele, e pechinchou muito. Esses encontros passavam no escritório dele em São Paulo, que é o escritório anterior dele, não é esse que ele tem agora, esse novo, que eu também fui muitas vezes. E, enfim, chegamos a um acordo de valores nessa época, e ele me disse mais uma vez, que já tinha acontecido em 2004, que esse valor do marketing não podia ser pago todo oficialmente, que nós tínhamos que chegar ao meio termo para que uma parte fosse paga por fora. Nós chegamos nesse meio termo, depois de muita discussão, chegamos nesse valor, que a campanha foi oficialmente 8 milhões e alguma coisa oficial, e o restante, se eu não me engano, dos 18 que foi cobrado no primeiro turno, estamos falando até agora só de primeiro turno, foi pago por fora. Os valores são aproximados. Foi 10 milhões? Não, o primeiro turno acho que nós cobramos 18 milhões. Então pagou por dentro quanto? Pagou por dentro 8. 8 e um pouquinho. Tem até o contrato aqui. 10 milhões mais ou menos foram pagos por fora. E neste dia, o Palocci me disse, olha, dessa parte por fora nós vamos acertar uma parte com você, eu vou acertar uma parte com você tem que me dizer quais são suas necessidades. Faça um cronograma de pagamento seu, porque aí eu vou resolver uma parte de reais. E a outra parte vai ser paga por uma empresa colaboradora. Sim, foi nesse momento, quando eu voltei com essa proposta, com essa conversa pro João, que o João disse, mas isso é muito complicado, acabou de acontecer o mensalão, Duda passou pelo que passou, a gente tem que tomar muito cuidado, e foi conversar com o Palocci sobre isso, sobre a preocupação com o risco dessa coisa de pagamento por fora, que, enfim, estava no auge daquela história, tinha acabado de passar, mas estava muito complicado. Então foi quando ele disse, não, a gente vai resolver, eu vou preservar vocês o máximo, vocês vão se receber apenas de mim, diretamente, no caso Juscelino, que era a pessoa, e de uma empresa que vai colaborar com a campanha,
aliás, muito conterrânea de vocês, uma empresa de muita confiança, muito organizada, vocês não vão ter problema nenhum com isso. Aí voltamos a ter mais uma conversa, quando aceitamos e fechamos tudo, e ele me encaminhou, ele falou, você vai procurar o executivo da Odebrecht em São Paulo. Eu não conhecia ninguém da Odebrecht, absolutamente ninguém. E ele me disse, você vai procurar o executivo da Odebrecht, que eu já conversei com ele, falei de valores que eles vão colaborar, uma parte do por fora eles vão pagar. E ele se chama Pedro Novis, me deu o endereço, e eu fui para a sede da Odebrecht, que também não é onde está hoje em dia, era um anterior, perto do mesmo lugar. E conversei, foi quando eu conheci Pedro Novis. Conversei com ele, me atendeu muito bem, sabia de tudo, falamos rapidamente e acertamos o formato de pagamento. Então eu disse a ele que eu precisava também de uma parte. A Odebrecht nesse ano pagou. Não me lembro nem se eles pagaram uma parte no Brasil, acho que não, porque a parte que eu recebi no Brasil foi toda de Palocci. Eles pagaram, a parte deles foi toda paga na Shellbill, na conta da Suíça. E nós temos os extratos aí, porque a partir de 2006, graças a Deus, o banco forneceu os extratos. Qual foi a parte? Então, doutora, desses 10 milhões por fora, eu tenho até aqui pra gente fazer, 5 milhões aproximadamente de reais, aproximadamente foi pago pela Odebrecht na Shellbill. E mais ou menos 5 milhões, não tem, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Shellbill, um pouquinho menos no Brasil em dinheiro, foi pago pelo Palocci. Quer dizer, ele viabilizou. Mais uma vez o Juscelino foi quem fez todo o contato comigo, acertamos os pagamentos, as datas, e eu lembro que eu queria que ele me pagasse em Brasília, porque me facilitava a minha vida, porque todo o trabalho era feito lá. Ele falou que não tinha condições de ter dinheiro em Brasília, então eu tinha que ir para São Paulo. Eu ia praticamente toda semana para São Paulo nessa época de recebimento de dinheiro. Isso durou julho, agosto, setembro, período, o miolão da campanha lá, eu fui várias vezes a São Paulo para me encontrar com o Juscelino, porque claro que esses 5 milhões que foram pagos em dinheiro foi pago parceladamente, então era de 200, 300, em 100, eram valores assim, até chegar a esse valor. E aonde que eram pagos? Então, foi aí que nós inauguramos nossos encontros nessa casa de chá, que existe até hoje a casa de chá, que é um lugar bem reservado, que embaixo é uma escada rolante, assim, que tem no Shopping Iguatemi, e embaixo tem umas mesinhas, é um lugar muito, muito reservado, e ele marcou comigo lá e eu fui. Primeira vez, ele me entregava dinheiro em sacola, sempre vinha acondicionado de uma forma como se fosse um presente, ou uma compra, ou um sapato, ou uma coisa assim. Então eu recebia toda vez que eu encontrava com ele, eu recebia esse dinheiro. Em média, era pago, era o valor qual era? Eram valores como 200 mil, 300 mil, não passava muito disso a cada encontro. Não foi nada muito semanal, não foi, às vezes era semanal, às vezes ele atrasava muito, 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 aí passava tipo quase um mês sem pagar nada, eu saía correndo, aí ele pagava mais. Teve atrasos, aconteceram atrasos, que eu reclamava muito, e também nos atrasos, cada vez que eu reclamava, o João ameaçava, quando começava a atrasar muito, a ficar muito, muito grave, aí o João tinha que interferir. Ele ia para Lula e dizia que ia parar a campanha, que se continuasse assim a gente não tinha como pagar. Na época a gente ainda era uma empresa começando, tinha 3 anos de vida, a gente não tinha, porque a campanha você tem que bancar muito, porque recebe muito atrasado, você vai pagando coisas, porque não pode deixar parar, né? Produz todo dia, você tem que ficar pagando as coisas e depois recebe, porque nessa época a gente não tinha muito lastro para isso, enfim. Quando aconteceu um atraso muito grande, eu pedia socorro ao João, porque era ele que tinha contato com o Lula, até então eu não tinha, e o João chegava para ele falava com o Palocci se virava para resolver, enfim, pagaram todo o dinheiro. Você falava o quê para o João? Não, quando a coisa ficava muito apertada, que eu cobrava de Palocci, mas que as coisas não se resolviam, eu dizia, João, você tem que entrar. Mesmo ele não gostando de tratar de dinheiro, nunca tratou de dinheiro, mas tinha hora que tinha que ser a voz dele firme lá com o Lula para dizer, olha, eu vou parar a campanha, não tenho mais como continuar gravando, pagando, bancando. E aí o Lula sempre acabava, não sei como lá, e ele Palocci acabavam resolvendo esses atrasos e pagavam. Então eu recebi várias vezes dinheiro em São Paulo, sempre no mesmo lugar, nessa época, isso foi 2006, certo? Nós estamos falando de 2006 ainda. Foi quando eu comecei a receber dinheiro nesse lugar lá em São Paulo, que foi um lugar que ele criou. A primeira vez foi ele que me convidou para lá. E essas idas para São Paulo eram para receber dinheiro? Era para receber dinheiro. Não, porque a campanha era em Brasília. Quando eu ia num dia e voltava? Eu ia num dia, às vezes eu ficava um dia ou dois para poder fazer pagamentos, por exemplo, fornecedores grandes como
empresa de helicóptero que faz filmagem aérea. Esses são valores muito altos. Eu paguei muita gente em dinheiro, assim. Empresa que alugava os equipamentos de câmera, que na época eram absurdamente caros. Eu pagava lá mesmo. Às vezes eu ficava um dia, às vezes eu voltava no mesmo dia. Chegava, já recebia um valor que já era para pagar alguém, que já estava esperando, me cobrando já há dias. Eu já dizia, ó, tal dia em São Paulo, ok. A pessoa eu pegava da mão do Juscelino, já entregava para essa outra pessoa, me livrava do dinheiro. Então eu tenho inúmeras idas a São Paulo nessa época. Nessa época a Juscelino também trabalhava no... Eles tinham acabado de sair do ministério. Eles tinham saído naquela primeira crise do Palocci. E foi a do caseiro, né? Do Francenildo lá. Então o Juscelino continuava trabalhando com ele, mas não mais no ministério. O Juscelino sempre foi homem de confiança dele. Desde muito tempo. Até quando? Eu acho que eu tive contato com ele até 2012. Depois disso eu não tive mais. Que também foi a última vez que o Palocci acertou comigo uma campanha, foi 2012. O Juscelino ajudou em alguns momentos. Então, nesse ano, eu tive uma das provas que eu tenho mais consistentes, além das minhas agendas, também eu tenho anotações várias de encontros com Palocci, com Juscelino, de jantar, de ligações, ligar para o Juscelino. Eu tenho essas idas a São Paulo, que a gente consegue levantar, porque eu trabalhava com uma agência de viagem única, porque era muita gente viajando. Eu sempre trabalho com agência de viagem que facilita a vida, né? Eu tenho assim, uma campanha que era feita em Brasília, não tinha por que eu ir tanto a São Paulo, entendeu? Não era uma campanha que a sede era São Paulo. O presidente não vivia em São Paulo. Ninguém, não se filmava lá. Quando ia para São Paulo filmar, era por algum evento, por alguma coisa, ia a equipe de filmagem, não ia eu. Eu não fazia parte dessa produção. Então minhas idas a São Paulo eram especificamente para cobrar ou receber dinheiro. Porque às vezes eu marcava com o Juscelino para encontrar com ele em São Paulo, porque ele morava em Ribeirão, né? Nessa época. E o então, telefone do Juscelino na época? Eu tenho. Por sorte, tem nessas minhas agendias, tem o telefone dele aqui, o telefone de São Paulo. Marcava os encontros por telefone. Qual era a empresa que você comprava, você sabe? Na época ela chamava SP Travel. É uma empresa de viagem, de turismo, que não existe mais, mas a gente conseguiu alguns registros, não foi? Conseguimos, que eu acho que porque conseguiu por aqui. O dono, Kleber, era muito meu amigo, inclusive, chamava Kleber. Tem o nome dele aqui, né? Não sei, não lembro o sobrenome, mas era Kleber. Lá da Bahia ou aqui do Brasil? Ele é paulista. Ele é de São Paulo. De São Paulo. Que essa agência trabalhou muitos anos com a Duda Mendonça. Sim. O João conheceu nessa época. Kleber Mourão Vieira, paulistano, o Kleber atendeu durante muitos anos a conta da Duda Mendonça. A conta, como a gente fala, quando todas as viagens de campanha da Duda. Quando a gente saiu, quando o João saiu da Duda, que a gente montou a nossa primeira campanha, a gente começou a comprar passagem também com o Kleber, na agência dele. Essa agência não deve existir mais, mas o Kleber existe até hoje. E por sorte, como eu guardo muito registro de coisas, a gente achou várias passagens minhas, né? Algumas até semanais para São Paulo, por conta disso que eu contei. É mais para frente desse período, não tanto. Né? Porque assim, a campanha começa oficialmente em julho, certo? Então é julho, oficialmente a campanha é julho, agosto, setembro e outubro, primeiro turno, são 4 meses. Claro que a gente começa a trabalhar muito antes, a formar a equipe, a juntar, enfim, tem toda uma pré-campanha. Então, de julho a outubro deve ter muito, mas deve ter muito mais em novembro, em dezembro, porque eles não pagaram tudo até o final, como sempre. Então, eu recebi dinheiro da campanha de 2006 até 2007. Eu continuei recebendo valores. Dos valores E a Odebrecht está aqui, nós temos o extrato. E com relação... A parte que ela pagou. A parte que ela pagou. Como é que você sabia que o dinheiro tinha sido depositado? Extrato bancário, o extrato da conta. Alguém te avisava? O gerente dessa conta nossa, o português que morava na Suíça. Esse gerente, que foi o cara que... Era quem gerenciava a conta de todos eles, que tinham conta nesse banco. Duda, todos eles tinham. E esse senhor, ele vinha a cada 3 meses no Brasil, ou a cada 6, dependia, para fazer relatórios para os clientes dele. Não era por minha causa, que a gente era um cliente pequenininho, mas ele tinha grandes clientes. Então eu sempre encontrava ele dava mais ou menos um panorama como é que estava a conta, o que tinha feito de investimento, o que não tinha feito. A Odebrecht também tinha? Nesse banco? Não. A Odebrecht tinha a conta dela. Depois, hoje em dia, sabendo a história toda, eu fui olhar um dia desses, esse extrato de 2006, onde consta pagamentos da Odebrecht pra gente, já era a Kleinfeld. Essa empresa que hoje em dia está nesse bolo deles aí. Aqui tem vários depósitos da Kleinfeld para a nossa conta. Era por onde a Odebrecht pagava, entendeu? E os pagamentos dessa campanha se estenderam até quando? Até 2007. Se eu não me engano... Desculpa.
até meados de 2007 eu recebi dinheiro. Aqui. A Odebrecht me pagou quase tudo em 2007, tá vendo? Uhum. Que tá aqui. Isso tudo é relativo à água. Tem umas 2 ou 3 coisas aqui que vocês vão ver que não tem nada a ver, que não é Odebrecht. Que é uma empresa que foi a campanha da Argentina, também a gente recebeu uma parte Nos extratos a senhora identifica os tá tudo identificado. pagamentos relativos àquela campanha. Tudo. E Tá tem- tudo e tem identificado. naquela planilha. Tem o valor, tem a data, tem o nome da empresa que depositou. Então, nesse ano, foi a nossa primeira grande campanha, essa campanha de presidente. Aí teve o segundo turno, nós não ganhamos o primeiro. Aí mais um valor foi negociado pelo segundo turno. E se eu não me engano, nós negociamos mais 6 milhões pelo segundo turno. Também teve o por dentro e o por fora. Ou foi mais? Foi 8 milhões no segundo turno. Aqui, Acho que foi 8 milhões. Eu tenho os números aqui todos, mas nem todos são... Tem os do contrato, claro que o contrato está aqui, os contratos estão aqui. Os números por fora é que são mais difíceis de lembrar, porque é muito tempo atrás, mas é mais ou menos isso. Então, desses 8 milhões, eles pagaram acho que 5 em contrato no segundo turno e o restante em Odebrecht dinheiro. pagou? A Odebrecht também pagou. Segundo turno, uma parte. Agora, esses pagamentos se estenderam até meados de 2007, um pouco mais. As campanhas do PT todas são assim, demoram muito para pagar. Aliás, não é só do PT, não. Eu sou várias outras também, assim. Esses problemas de pagamento. Com relação ao envolvimento do presidente Lula, o João Santana falava para ele que estavam devendo. Qual era a postura do Lula? E Lula falava o quê? Falava que ia resolver, falava pro João não parar, que ia resolver, que não se preocupasse, que ele ia conversar com o Palocci naquele mesmo dia. E o João voltava com essa notícia, ó, eu falei com o Lula. Quem que era o tesoureiro oficial da campanha? Era o Felipe. Nessa? Por que era o Palocci e não o Felipe que resolveu? Porque o Lula não confiava no Palocci para essas questões à parte. Não, o Então Lula isso confiava- era uma relação à parte declarada? Não. A parte oficial, que eu recebi em banco com o contrato, era com o Felipe. Não, Lula não Sim, mas confiava a no questão Felipe. é- Para resolver caixa 2, vamos chamar Então assim. isso era tratado Com abertamente com o Lula. A questão é, esses pagamentos eram tratados abertamente com o Lula como pagamentos por fora. por fora. Ele sabia dos valores totais, sabia o que era por dentro, o que era por fora. Ele sabia. Ele era absolutamente. Inclusive, era ele que decidia. Porque várias vezes eu ouvi essa frase. Não, peraí, isso aí não posso resolver isso aí não, tenho que falar com o chefe. Esse tipo de coisa eu não resolvo sozinho. Eu ouvi. Eu nunca falei com o Lula sobre dinheiro. Eu, pessoalmente. O João já. Porque o João cobrava dele quando a coisa apertava muito. O João chegava para... Porque assim, quando a coisa apertava muito, eu já tinha cobrado de Palocci várias vezes. E não saía, emperrava. Aí o João ia para a última instância, como a gente brincava. Vamos chegar na última Vocês instância. cobravam não, Odebrecht? O Palocci vocês iam pagar, vocês não pagavam. Mas, na verdade, os atrasos mais frequentes eram do dinheiro do PT. Era o dinheiro que o Palocci resolvia, que não sei de onde é que Em vinha. espécie. Em espécie. E o da Shelby tinha? O da Shelby tinha... Eles atrasavam às vezes, mas assim... Por exemplo, o combinado era sempre que depois que terminasse a campanha, eles começavam a fazer os depósitos. Né? Terminou a campanha em novembro, digamos, em dezembro de 2006. Por que depois que terminasse? Não sei. Isso aí já era uma praxe entre nós. Ele E fazia... se, por exemplo, o candidato perdesse a campanha, a Eles Odebrecht pagavam. mesmo assim ia pagar? Pagavam porque Marta Suplicy, por exemplo, perdeu a campanha e eles pagaram. Pagaram. Mas aí eles pagaram porque o PT continuava na presidência. Estava na presidência. E se o PT não estivesse mais na presidência? aí eu não- Como é que você lidava com isso? Não tinha uma possibilidade de ganho? Tinha. Nós convivemos, doutora, com a possibilidade de cano frequentemente. Inclusive já tomamos alguns históricos grandes. Risco. Nós convivemos com esse risco o tempo todo com essa modalidade, entendeu? Que a gente tinha que aceitar. Existia algum? Existia grande possibilidade. Se Lula perdesse, eu nem sei o que tinha acontecido. Se Dilma tivesse perdido em 2010, eu não sei o que tivesse acontecido, o que tinha acontecido. No caso da campanha do Lula, com relação ao Odebrecht, você disse que conversou com o Pedro Novis. Foi lá e acertou com ele. Existia vocês sentaram, trocaram outras ideias sobre como é que ia ser feito esse pagamento, quantas vezes que ia ser feito? Com Pedro Novis? Isso. Sim, acertei tudo com ele. Sim, mas eu acho que eu não me não claro. entendi. Como é que foram feitas, como é que foi feita a programação de quanto que ia entrar o dinheiro? E quando eu cheguei lá, ele já sabia o valor que ele ia pagar, que ele ia colaborar. Palocci já tinha acertado com ele. Digamos, dos 10 milhões por fora, não são exatos, mas digamos, dos 10 milhões por fora, o Odebrecht pagou 5. E Palocci resolveu os outros 5 nesse pouquinho em pouquinho de dinheiro que atrasava, que não ia, que voltava.
Quando eu cheguei lá, o Odebrecht já sabia que eles iam pagar. O Pedro sabia, eu vou pagar 5 milhões. E a gente acertava. Como é que vai ser? Esse primeiro acerto foi assim. Ele me disse, eu lembro que na época eu precisava de dinheiro no Brasil. Foi aí que aí ele falou, não, essa parte aí é com Palocci, eu não entro nisso. Eu vou lhe pagar fora do Brasil. Você tem conta fora do Brasil? Temos. Aí foi quando eu levei a nossa conta. Vocês não contavam com esse valor para pagar os fornecedores? Não, normalmente esse valor que ia para lá já era o nosso. Esse era o nosso lucro, entendeu? O nosso lucro oficial era o lucro oficial, que estava no. Depois que você gasta. O lucro oficial da campanha, mas sempre era muito pouco. Nosso lucro sempre foi muito pouco, oficialmente, porque. Primeiro que se gastava muito. Eu tinha que gerir, como eu disse, essa contabilidade era uma loucura para fazer isso funcionar. Minha cabeça ficava enlouquecida, porque eu tinha que pagar coisas oficialmente, o dinheiro oficial era pequeno, e eu tinha que ter lucro, senão ficava estranho. Como é que eu faço uma campanha e não tenho lucro nenhum? Vocês não pegavam o dinheiro da Shellville para pagar os fornecedores? Algumas vezes eu já fiz isso. Já tive que trazer dinheiro para pagar fornecedores. Mas isso em Por casos isso que aparece uns dólar cabo na nossa coisa que eu não... Mas isso em casos excepcionais? Em casos excepcionais. Mas eu já fiz. Eu fiz na campanha de Dilma. Teve vários atrasos e chegou um momento de desespero. Eu tive que trazer dinheiro. Aí trazia através de... Eu não sei como é que o meu gerente do banco Heritage na Suíça fazia. Mas eu recebia de $1 em São Paulo. Sempre o mesmo. Quando eu precisava de dinheiro, eu pedia... Eu preciso de, por exemplo, eu preciso de $100 mil aqui. Ele fazia lá a operação a cabo dele, que eu não sei como é que funcionava. E eu recebia o equivalente em real no Brasil. Claro, cobravam taxa, cobravam tudo aquilo. Mas eu já usei várias vezes o dinheiro da Shellville para isso, para pagar fornecedor quando a coisa apertava muito. Aí eu trazia. Mas só dessas vezes. E não foram assim, nada tão substancioso. Então com o Odebrecht, quando eu chegava para acertar com o Pedro Novis, por exemplo, que ele ia pagar 5 milhões, eu tinha que contar com Deus, entendeu? No sentido de... Eu não sei o que aconteceria se eles não tivessem ganho, se a gente não tivesse ganho aquela campanha. Se eles honrariam o compromisso até o final, eu não sei, porque a gente sempre ganhou. Então, as campanhas com o PT. Mas como ele disse, a campanha da Marta, claro que teve um argumento que a senhora mesmo falou. A gente perdeu a campanha, Marta e Iglesias, nós perdemos as duas. E eles pagaram. Continuaram pagando, pagaram direitinho. Mas, como a senhora mesmo disse, imagino que porque tinham negócios com o governo federal. Então, não era por negócios em São Paulo, entendeu? E esse dinheiro Eu acho que era uma mistura de coisas que eles tinham, assim. Esse dinheiro espécie que a senhora falou que o Juscelino entregava para a senhora sabe de onde vinha? Não tenho a menor ideia. Porque realmente é uma coisa difícil de eu chegar e estranha, perguntar de onde é que vem esse dinheiro. É. Você me paga? Não dá pra perguntar, entendeu? Não tem como. Você pergunta, vem cá, esse dinheiro vem de onde? Qual é a origem desse dinheiro? Foi uma pessoa que está porque a me senhora pagando estava uma dívida. recebendo dinheiro de um ex-ministro de Estado em espécie. É. Mas a senhora entende que é difícil pra mim, na minha situação, ou qualquer outra pessoa não faria esse tipo de pergunta. Como, por exemplo, sei lá, não é o caso de um advogado que recebe uma parte do dinheiro, ou um médico que recebe pagamento em dinheiro, cash. Não pergunta de onde é que veio esse dinheiro, né? Você está me pagando, vê de onde seu dinheiro. Mas você Não existe isso, tinha entendeu? consciência que era um dinheiro oriundo de corrupção? Não, doutora, sinceramente. Eu imaginava, como eu disse, que havia negociatas entre eles, para o Odebrecht pagar um valor tão considerável pra gente por fora, em dinheiro, sem ser registrado. Eu sempre imaginei, a gente até falava junto, digo, nossa, deve ter muita negociação aí entre eles. E eu imaginava que era superfaturamento de obras. Pra mim era sempre isso. Ele pegava uma obra que custava X, ele cobrava mais X, Y, e esse Y era o dinheiro que ele tinha a pagar fornecedores do próprio PT, entendeu? Gente de... Então isso é corrupção nesse sentido. Corrupção nesse sentido, mas é assim, não Você que eu fala sabia que- de onde é que vinha, mas eu imaginava que tinha uma negociata, óbvio. Entendi. Porque eu dizia, pô, por que eles não pagam tudo? Várias vezes eu e o João já conversamos. Eu dizia, por que eles não pagam tudo pro PT, gente? Por que eles não pegam? Será que eles não dão mesmo esse dinheiro? Por que eles não dão tudo oficialmente? E por que não faziam isso, eu nunca sei, mas imaginava que era por negociados que eles tinham, que não era para aparecer esse dinheiro, não era para aparecer essa doação, entendeu? A doação que era para aparecer, eles faziam, registravam e aparecia lá. Mas perguntar de onde vinha, eu nunca perguntei. Não tinha nem como, nem espaço para isso. E Gilberto Carvalho teve alguma participação nesse? Não, de pagamentos não. Não, nunca. Gilberto era uma pessoa que a gente encontrava sempre durante a campanha, porque era muito próximo a Lula, mas era muito assim, para conversar sobre política, sobre a campanha mesmo. Tá aí uma das pessoas do núcleo duro do Lula que eu não lembrei. O Gilberto sempre foi muito próximo. Mas nunca falamos de dinheiro. Nunca fui com ele. Nem eu, nem o João. Como é que o Lula chamava o Palocci? Como? Como é que o Lula chamava o Palocci? Ele tinha algum apelido que ele chamava? Não.
O Palocci era conhecido como italiano. Aí isso aí foi depois, anos depois, eu descobri, na Odebrecht eles chamavam ele de italiano. Tem um anexo. Tem próprio, um anexo eu a não isso. sei se é Que aí caso. era como eles chamavam o italiano. Eles falavam, o italiano já resolveu aqui, o italiano já me passou O isso. Palocci é da Itália? Não é por causa do nome, né? Ele é filho de italiano. Aí ele... Eu e João, nós tínhamos um hábito de dar apelido para as pessoas, mas era muito mais assim, essa minha mania de anotar tudo em agenda. Aí o João ficava, não fica anotando o nome das pessoas assim, por exemplo, Palocci, 1 milhão do lado. Eu não fica anotando isso, essas suas agendas, você não tem o menor cuidado com isso. Ele sempre brigou muito comigo por conta dessa coisa. Então ele criava apelido para todo mundo. Entre nós dois só, era entre a gente. O Palocci era mineiro. Por quê? Porque o Palocci é mineiro demais em tudo, né? Ele tá sempre na moita ali, ele nunca se expõe, mas também nunca diz não, ele nunca diz sim, ele tá sempre no meio. A gente brincava, e João um dia falou, nossa, o Palocci é muito mineirinho, hein? O cara nunca se... Aí daí ficou mineiro, virou. O Juscelino pra gente era madre, porque ele era muito religioso, ele era muito certinho, ele era aquele tipo coroinha de igreja, sabe? Aquele cara bem... Tudo dele era muito certinho, ele não soltava um palavrão. A gente brincava, ele parecia uma madre superiora. E de tanto brincar, ele virou a madre, tanto é que tem lugar que eu anoto Juscelino em cima, no mesmo dia. Conversa, hoje jantar com o Juscelino. E lá embaixo tem assim, jantei com a madre. É a mesma coisa, mas só que eu me lembrava que eu não podia botar aquilo e botava não. Uhum. Então a gente deu apelido para algumas pessoas importantes que era mais para esse tipo de proteção, entendeu? O Pedro Novis, por exemplo, que primeira vez que me conheceu, ou conheceu o João, não lembro bem, acho que ele começou a falar da amizade dele com Caetano Veloso, porque ele foi um dos tropicalistas. O Pedro tem um passado de hippie e tal. Então ele falava tanto de Caetano, que ele virou Caio pra gente. A gente fazia, o Caio hoje mandou me chamar, porque tem não sei o que, não sei o que. Eu vou conversar com o Caio. Era só entre eu e o João, isso não era uma coisa que as pessoas falavam, entendeu? Era mais como proteção para anotação, ou para falar coisa em telefone, essas coisas assim. Eles nem sabem, vão saber que ele tinha esses apelidos. Nós criamos. Outra dúvida, com relação aos pagamentos feitos pela Odebrecht, teve pagamento em espécie? Nesse ano? Não. Isso também é uma coisa que eu falo sem muita convicção, mas como o Palocci me pagou muito em espécie no Brasil, eu acho que não ficou para... Nesse ano a Odebrecht não pagou em espécie, foi só o Palocci que arcou com essa parte. Que de onde vinha eu não tenho a menor ideia, mas... E esses pagamentos que o Palocci fazia, o Juscelino, que a senhora preferiu que fazer entrega, que ano que foi isso? Isso foi essa primeira... Já tinha acontecido isso em 2004. Entregas, né? Dessa campanha, 2006 e 2007. Aconteceu em 2006 e 2007. Se estendeu até 2007. A senhora tem alguma anotação? Tenho. Além do extrato, no caso da Odebrecht, eu tenho anotação. Tenho. Vocês têm, né, algum percentual de ganho se a campanha fosse positiva? Não, eles sempre propuseram isso, que eles chamavam de FII de sucesso, né? O Sussex Fee. Eles sempre falavam. Vários candidatos tentou isso com a gente, o João nunca aceitou. O João sempre dizia, meu preço é o mesmo para ganhar ou para perder. Nunca aceitou essa taxa. Isso era uma negociação que eles tentavam fazer, assim, baixa o preço, agora vai se ganhar, eu te pago o dobro, por exemplo, né? Que era a taxa de sucesso. A gente nunca aceitou. Mas é uma prática muito comum, viu? No mercado de marketing político, muito comum. Atrelar essa coisa a uma vitória. Um pagamento maior a uma vitória. A gente não. A gente não aceitava. Deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui só para ver se eu esqueci algo importante. Acho que não, né? Que houve muito atraso, eu já falei. Uhum. Acho que é isso. Só consignar as provas dele. Aí disso nós temos extratos da conta da Suíça. Temos os contratos firmados com a campanha, dos 2 turnos. E tenho agendas minhas com essas anotações. Reuniões com o Juscelino, telefone dele, um Palocci, jantares. Você recorda do telefone do Juscelino de cabeça? Não, mas tem aqui. Eu acabei de ver. Eu passei por ele agora. Por acaso. Eu passei numa agendinha minha que tem um número. 11 8426 1985. Da época, né? Desse é o da época, de 2006. Porque em 2004 eu não me lembro se era o mesmo. Ou se ele tinha um telefone de Ribeirão, mas acho que era isso aí que ele usava. Né? E nessa época, doutora, não tinha, o que hoje tem, óbvio, até por conta da Lava Jato, não tinha muito esses cuidados de falar no telefone, sabe assim? Tinha cuidado, claro, de não ficar falando abertamente, olha, aquele dinheiro, caixa 2, você vai me pagar. Isso a gente não fazia, óbvio. Mas assim, eu ligar para Palocci, eu ligar para Juscelino, dizer, vamos se encontrar, eu preciso resolver aquele negócio, começa. A gente fazia isso muito
assim, não é abertamente, mas não tinha os cuidados assim. Você recorda algum funcionário da loja de chá que atendia vocês? Sim. Poderia... Não, recordar nomes e coisas assim, não. Que poderia Mas alguém, reconhecer. algum funcionário que sempre estava lá e conversava sempre com você? Nessa época, por exemplo, 2006 e 2007, que foi a primeira vez que a gente começou a se encontrar neste lugar, porque, como eu falei, de 2004 foi tudo em Ribeirão mesmo. Não mudava muito os funcionários da época eram sempre os mesmos, eram 2 garçons. É um balcãozinho, existe até hoje essa loja. É um balcão, várias mesinhas, aquelas coisas de shopping, várias mesinhas, e tinham 2 funcionários, um rapaz e uma moça, que era sempre o mesmo que atendia a gente. Sempre o mesmo. Mas eu não vou me lembrar. Eles saberiam falar, Tanta gente que passa por ali, né? confirmar que vocês sempre estavam ali? É muito difícil. Primeiro que são 12 anos, né? De diferença aí. 11 anos. E depois que... Já deve ter passado tanto funcionário por essa loja depois disso, eu imagino, não sei. Você falou que tem negócio de avião. Você tem desse período, 2006? Tenho. Por sorte, guardei minhas... Essa coisa de contas de campanha que a gente guarda, né? Eu sempre guardo contas de campanha. Então, eu tinha guardado os registros da agência de viagem. Várias viagens minhas. Então, eu tenho muitas. Mais alguma coisa? Pode encerrar? Isso, né? Encerramento da gravação. Iniciando, dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, vamos agora tratar do anexo 17, campanha El Salvador 2009. Lembrando mais uma vez que a colaboradora está devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada de acordo com a legislação pertinente. Pode falar, por favor. Então, doutora, em final de 2008, nós estávamos fazendo a campanha da Marta Suplicy ainda, no segundo turno, mais ou menos, início do segundo turno. O presidente Lula procurou o João, chamou o João, sabe que ele era presidente ainda, e conversando com ele, disse que queria muito que o João fosse para El Salvador, paizinho lá da América Central, que eu mal tinha ouvido falar na minha vida, para fazer a campanha de um candidato de esquerda, do partido de esquerda, porque era muito importante essa campanha, que ele queria ajudar, queria que ganhasse. A mulher desse candidato era uma brasileira, filiada ao PT desde o iniciozinho, foi fundadora do PT, ele tinha uma relação com ela muito boa e queria, enfim, queria ajudar e queria que o João fosse fazer essa campanha. O João ainda ponderou que... Qual é o nome da mulher dele? Wanda Pinhato. Ok. E o João ponderou que era muito complicado, como é que a gente vai fazer uma campanha num lugar tão distante. A gente começou a ler sobre El Salvador, logo depois sobre isso. Só rememorando, Lula que pediu? Lula que pediu, João. Ok. Queria que o João fosse. E disse que ia dar todo o apoio, inclusive apoio financeiro, porque o candidato era um jornalista que não tinha sido nem vereador na vida. Jornalista. Ele seria como se fosse assim guardado as devidas proporções, um William Bonner de lá. Ele era o jornalista de televisão mais famoso, jornalista político famoso, um cara jovem, na época tinha 40 e poucos anos. E, enfim, e era casado com a Wanda, que era a política do casal, né, era a pessoa da cabeça política. E ele era um cara muito bem visto pela população e o partido... Gente, me fugiu o partido agora. O nome do partido, essa gripe tá me deixando... Mas enfim, é um partido de esquerda, partido revolucionário, participou da guerra em El Salvador, que durou, vocês sabem que a guerra lá durou muitos anos. A redemocratização em El Salvador, nesta época, tinha apenas 20 anos de redemocratização. Nesses 20 anos, nunca tinha tido um presidente de esquerda, todos eram da Arena, todos que ganharam eram da Arena, nunca foi da frente, da UFMLN, da Frente Arabundo Martins, lá de Libertação, que foi a frente que... Era uma guerrilha que virou um partido depois. Enfim, era importante como projeto de esquerda em toda a América Latina e também na América Central, aquela conversa toda. E aí, era quase impossível ganhar essa campanha, todos diziam também essa coisa. O João tem essa coisa de pegar tarefas bem difíceis. Não tinha dinheiro, eles não tinham dinheiro. Então tudo isso foi passado pra gente, nossa, que legal, né? Um paísinho no fim do mundo, que tem guerra, que teve guerra, tem terremoto, não tem dinheiro e é difícil de ganhar. Beleza, né? Que tarefa boa, mas nós fomos. Final de 2008 ainda, na campanha da Marta, ainda terminando a campanha, a Wanda Pinhato nos fez uma visita no Brasil, lá na nossa produtora onde funcionava a campanha da Marta, em São Paulo.
A gente não conhecia ela, e aí falou que queria muito, estava muito feliz porque a gente ia, porque o Lula falava muito do João, o João já era conhecido, relativamente conhecido por causa da campanha de 2006, né, que a gente ganhou aquela reeleição no meio do mensalão e tal e tal. E, bom, topamos. E aí o Lula disse que o Palocci ia resolver a questão financeira, que a gente não se preocupasse. A gente fez um preço bem barato, porque realmente eles não tinham barato para o padrão brasileiro de campanha. Para eles era caríssimo, foi tipo 3 milhões de dólares que a gente cobrou. Levou a equipe brasileira bem pequenininha, só gente bem de confiança da gente. Por que vocês fizeram uma campanha menor? Porque a gente fez o preço menor? Porque o choro era grande de que não tinha dinheiro, que o país... Você tem ideia, El Salvador tem o tamanho de Sergipe, o país inteiro. Tem 6 milhões de habitantes, tinha na época, hoje eu não sei. Então é uma campanha pequena, não tem horário gratuito, não tem... Então, nosso trabalho, nós cobramos 3 milhões para fazer as produções de televisão e rádio e parte gráfica, enfim. E lá fomos nós para El Salvador e fizemos essa campanha. Essa eleição foi em... Durou 3 meses isso, né? Fomos no início do ano de 2009, né? Depois acabou a marca, nós tivemos umas pequenas férias, depois voltamos e fomos para lá tipo em janeiro. A eleição lá, se eu não me engano, foi em março. Então foi uma campanha rápida, né? Pequena, mas muito intensa, muito intensa. E nós acabamos ganhando essa campanha. Essa campanha que a gente quase não ganhou dinheiro, porque a gente fez um precinho barato, porque eles não tinham dinheiro, porque Lula pediu, porque acabou nos dando uma projeção em toda a região, assim, muito grande. Foi por causa dela que fomos convidados para fazer Dominicana, por exemplo, depois. Dominicana não tem nada a ver com o Brasil, ninguém do Brasil interferiu, ninguém nunca pediu. Foi um dos assessores do Danilo Medina, que na época era nada, era político lá, mas não era presidente, que foi atrás de João Santana, que ele tinha visto nos jornais, porque ele conhecia El Salvador do lado de Dominicana. Tá. E o pagamento, então, como é que foi feito? Então, aí esses 3 milhões de dólares foram pagos. O Palocci falou que a Odebrecht pagaria uma parte, nessa época a Odebrecht já estava no nosso circuito, né? Tinha pago pela primeira vez em 2006, como eu contei, e estava arcando com um pedaço de 2008, como eu contei. Então, que uma parte seria paga pela Odebrecht, que eu conversasse lá para ver como é que eu queria, e que uma parte seria paga pelo Palocci. Toda no Brasil, eles não tinham como pagar nada lá. Então era um drama, né, para fazer campanha lá, para conseguir dinheiro. Enfim, para levar dinheiro, né, Mas era uma campanha realmente barata, não foi uma campanha cara. Foi uma campanha que a gente gastou muito pouco. Era tudo mais na criatividade do que no aparato. Dinheiro para lá? Cada um que ia levava uma parte, levava em mala, mas pouco dinheiro, assim, a gente levava 50 mil dólares, a gente dividia a equipe que ia para lá, cada vez que ia alguém levava uma parte. Levamos uma câmera de cinema, porque lá não tinha nem para alugar, a câmera não existia. Levamos ilha de edição, eu lembro de viajar com uma caixa gigante, não era assim pequenininho, na época os computadores eram aquelas torres do lado, enfim, fizemos essa campanha meio mambembe, assim, e ganhamos da Arena, foi uma vitória histórica. E aí eu recebi esse dinheiro no Brasil, uma parte entregue pelo Juscelino Dourado, que me entregava no Brasil, naquele esquema que eu já tinha com ele de entrega no café, lá no chá, lá no Iguatemi. Eu não quero errar, mas se eu não me engano, 1 milhão de dólares. Porque na época eram 2 milhões de reais. O dólar estava 2, eu acho, né? 2 para 1. Eu acho que 5 milhões foi pago pela Odebrecht, quer dizer, 2 milhões de dólares mais ou menos. Ou mais um pouco pela Odebrecht e um pedacinho pelo Palocci. Foi pago assim, todo no Brasil. Então também eu paguei a equipe toda no Brasil, entendeu? Essas coisas, né? A minha despesa lá era basicamente... sim, eles arcaram com coisas com o partido, por exemplo, pagava... Tinha um dos dirigentes do partido que tinha um hotel. Hotel vagabundo, daqueles que tinha aquelas televisão presa na parede, assim, de chão de cimento. Então, nós ficamos todo mundo nesse hotel porque eles pagavam o hotel. Então teve essas coisas, esses acessos para poder baratear e a gente conseguir fazer. Eles botaram muita coisa, eles botavam os carros que a gente usa muito carro em campanha, carro de produção, cada um emprestava um carro deles, caminhonete, vanzinha para poder carregar, transportar equipamento. Era uma coisa assim bem mambembe mesmo, foi uma campanha feita na coragem, mas acabou dando certo. Foi nessa campanha que teve o fato, que aí foi o João que contou lá, que o Nelson inusitado, quando estava no meio da campanha, a gente crescendo, aquela coisa assim, pô, vamos ganhar, temos chance de ganhar, tava todo mundo muito empolgado, e o partido não tinha mais dinheiro para botar inserção na televisão. É caro. E a Arena carregando na televisão, com comercial o dia inteiro, assim, matando a gente de comercial ruim, aqui pra nós, de péssima qualidade,
mas com uma presença enorme na mídia. E aí aí Wanda desesperou, pediu ajuda a Lula. Que Lula tinha que ajudar a comprar, a dar dinheiro não pra gente, que já estava acertado, mas para pagar a mídia, pagar a inserção. Foi aí que Lula ligou para João e falou assim: João, ligue para Emílio Odebrecht, que a gente não conhecia. Eu sabia quem era, uma pessoa famosa na nossa terra, mas nunca tinha visto na vida até então, nenhum deles. Eu só conhecia, como eu contei, Pedro Novice, que era meu interlocutor na questão financeira. Aí João ficou assim: fale com ele aí que eu tô pedindo, pode falar. Aquele jeito do Lula, tudo pra ele é muito fácil, né? Pode falar. O João ligou para Emílio Odebrecht, isso ele já contou lá, eu tô só floreando aqui, porque é uma coisa que tem a ver com esse meu anexo. E o Emílio disse a ele assim, ele disse que o Emílio ficou todo sem graça, falou assim: olha, tudo bem, eu até posso ajudar, mas manda o Palocci ligar para mim. Tipo assim, eu não vou tratar dinheiro com você, entendeu? Dei uma cortada no João, aí o Palocci foi e conseguiu dinheiro para mim. Palocci, você lembra se ele comentou que chamou o Palocci de Palocci ou pelo apelido? Foi o João que fez essa ligação. Foi o João. Foi, eu não sei, eu acho que foi Palocci, mas não sei, foi o João. Então a gente conseguiu, eles conseguiram esse dinheiro a mais, a gente conseguiu botar um monte de comercial. Você paga aqui também? Não, esse dinheiro ele mandou para El Salvador. Mandou? Através de uma conta de um empresário que ajudava Maurício Fontes. Na época. Então eles fizeram essa. Não sei como, isso aí eu já não chegou lá. Isso aí eu não participei, porque foi só ajuda pra gente não ficar no final da campanha. Inserção, na realidade, é comprar espaço de televisão. Espaço de televisão para os comerciais. Como se fosse propaganda. Porque lá é assim, aliás, só no Brasil tem horário gratuito, né? Então é como pagar uma propaganda normal. Pagar uma propaganda de shopping, uma propaganda normal. Você compra uns 30 segundos, uns 40 segundos, os horários. E foi resolvido isso? Foi comprado? Foi comprado. Tanto é que no final a gente conseguiu esse dinheiro. E eles conseguiram lá também mais algum dinheiro por lá mesmo, de ajuda de colaboradores. E eu sei que no fim, no último mês, a gente turbinou a televisão, o rádio, a gente botou um monte de comercial. E foi bem bom, a gente conseguiu ganhar a campanha. Foi um momento bem importante. E isso nos deu muita projeção naquela região toda. Depois a gente trabalhou em todos os lugares por lá. Nos deu uma projeção bem grande essa campanha. É isso que está naquela planilha. Sim. Lá do El Salvador, evento El Salvador, não sei o que. Foi pago pela Odebrecht uma parte e uma parte menor paga pelo Juscelino. Naquela planilha italiana? Aquela planilha que a gente está trabalhando aqui. Ok. Quais são as provas de corroboração? Então, a gente não tem prova de corroboração disso, doutora, porque, como eu disse, não foi pago nada no exterior, então eu não tenho nem extrato de conta para mostrar que foi pago. Esse dinheiro era entregue em mãos para mim em 2009, quer dizer, há 8 anos atrás. Eu não tenho nenhum registro disso. Isso é Mas a gente incluiu esse anexo depois. E houve contrato lá no El Salvador? Você fez contrato? Não, nenhum contrato. Foi tudo de... E você trabalhou como? Então... Recebendo dinheiro, recebi todo o dinheiro em... Então a falta de contrato seria uma prova, né? Porque em teste deveria ter contrato. Vocês trabalharam. Sim. Vocês têm como comprovar que trabalharam? Sim, porque nós temos todos os arquivos da campanha. Eu tenho os arquivos da campanha toda. Eu tenho uma HDs com todo o arquivo do que a gente produziu lá. Tudo. Inclusive parte gráfica que a gente fazia. Por que eles lá não podiam? O partido não tinha dinheiro para pagar? Não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. A Wanda, eles eram muito pobres. Assim, pobres, classe média. Jornalista... Trabalhava na televisão. Mas não tinha fundo partidário lá em El Salvador? Eles usavam para pagar, para comprar a mídia. O que a Wanda comentava com você? Choramingava que não tinha dinheiro para nada, que o partido era pequeno, que além de ser de esquerda e totalmente, tipo, não tinha apoio de empresário. E depois que eles ganharam, eles lhe deram algum agrado, assim, digamos, alguma recompensa? Não, nada. Nem a gente pediu, nem eles deram. Nada. Aí nós ficamos amigos, criamos um relacionamento de amizade que eu tenho até hoje, não vejo mais a Wanda há muitos anos, mas eu tenho um relacionamento de amizade com ela. E logo depois, quando o Maurício virou presidente, ele pediu ao João que ajudasse ele na comunicação do governo, fazendo publicidade do governo dele, porque como ele era um homem de esquerda e as agências de publicidade todas que existiam, pouquíssimas, no país, trabalhavam para a Arena, que foi o governo durante 20 anos, ele não confiava em ninguém para trabalhar para ele. E o João fez? Nós montamos um esquema, uma estrutura lá. E como é que recebia dinheiro? Não, aí eu tinha contrato, aí já era governo. Aí ele era governo, aí eu tinha contrato, nota fiscal. Eu abri uma empresa salvadorina. Aí não teve interferência nenhuma. Aí era tudo como funciona mesmo. Entendeu? Aí ele já era presidente da República. Já tinha verba da Seconde lá, que chama Seconde, de verba de publicidade. Aí já foi outra história. Mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar?
Não me lembro de mais nada disso. Ok. Doutora Alessi, Não. encerrando então a gravação.